vida? Você já achou incapaz de cumprir a missão que Deus lhe confiou? Até umas simples coisas, uma simples oração. A primeira vez que você pediu, alguém da igreja pediu para você orar, ou pela primeira vez você subiu aqui no púlpito, ou pela primeira vez você falou de Jesus para alguém. Esse tipo de missão que o nosso Deus deu para a gente, para cada um de nós. Porque cada um de nós tem uma missão, tem um propósito no ministério de Jesus. E desse propósito a gente não vai fugir. A gente não foge do propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai ser cumprido. Então, quando foi que você se sentiu insuficiente para cumprir a missão de Deus na sua vida? Pensou que é inadequado diante do chamado divino? Você achou que você é menos? Eu não vou ali no culto não, porque o irmão ora melhor que eu, o irmão tem o dom da palavra, ou eu não vou ministrar uma mensagem, um sermão, porque eu me envergonho, eu não tenho palavras bonitas para falar. Mas não é isso que o nosso Deus diz. Incapaz de responder algo que parece muito maior do que você? Uma pergunta sobre o ministério de nosso Deus que você achou que você não tinha capacidade de responder? Eu já me senti muitas vezes assim. Acredito que durante o nosso ministério nós não sentimos talvez que nós éramos incapazes, mas a gente teve medo, não teve medo? De em público principalmente, fazer uma oração, ou pela primeira vez você foi ministrar um sermão, ou você foi falar do amor de Deus em um lugar onde tinha mais pessoas e você se sentiu incapaz, que você não ia cumprir aquela missão? Maria sentiu isso. Maria, mãe de Jesus. Ela era uma jovem comum da Galileia, provavelmente com sonhos e planos como qualquer outra mulher da sua época. Maria foi chamada para cumprir uma missão grandiosa, uma missão maior. Só que Maria, ela tinha outros planos. Maria era jovem. A Bíblia diz que ela era adolescente. Então, Maria, ela se sentiu inadequada para cumprir a missão. Ela tinha outros planos como qualquer jovem, qualquer mulher. Mas em um instante, o anjo apareceu com uma mensagem desconcertante. Ela daria à luz um filho de Deus e a pergunta inevitável veio aos seus lábios. Vamos lá para Lucas. Vamos ver qual foi a pergunta. Lucas 1:34. Lucas 1:34. Amém, igreja? Amém. Irmão Dácio, por favor. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Maria era virgem. Maria era intocável. Ela era pura. Então ela pergunta ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. Eu sou pura. E o anjo respondeu: O Espírito Santo fará isso sobre ti. A missão dela teria que ser cumprida, mas ela não sabia como. Como eu vou dar luz? Como se eu não coabitei? Eu não tive relação íntima com ninguém. Só que o Espírito Santo faria esse trabalho. Esse versículo que o irmão Dácio acabou de ler revela um dos maiores mistérios da fé, o nascimento virginal de Jesus. Jesus foi concebido de uma mulher virgem, uma obra divina, sobrenatural, inexplicável pela lógica humana. Logicamente, a gente que não tem o temor, conhecimento de Deus, como é que uma mulher pura, nunca sido tocada por nenhum homem, pode gerar uma criança? Mas ele também nos ensina algo profundamente prático e espiritual. A concepção de Jesus em Maria é o modelo de concepção espiritual de Cristo
colocar o pé, mesmo não sabendo que ali vai ter um chão para a gente colocar o nosso pé. O Espírito veio sobre Maria, também vem sobre nós, para gerar Jesus dentro dos nossos corações. Assim como Maria, através do Espírito Santo, gerou o nosso Jesus no ventre dela, nós temos que dar espaço para o nosso Jesus ser gerado no meu coração e no coração de vocês. O que era impossível humanamente, o nascimento sem relação natural tornou-se possível pelo poder do Espírito. E hoje, o que parece impossível para nós, viver como Jesus, ter uma nova natureza, vencer o pecado, também se torna possível pelo meio do Espírito Santo. Amém. Amém. Para nós, é incapaz mesmo, porque eu e vocês não temos nenhum poder. Nós não temos nenhuma consecução de fazer nada. Mas a partir do momento que a gente coloca a nossa vida na presença de Deus, a gente anda com Deus, a gente vive para Deus, a gente vive uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida. Amém. Glória a Deus. A obra sobrenatural do Espírito na concepção de Jesus. Maria pergunta, como? Essa pergunta que todos fazemos quando nos deparamos com o impossível. Às vezes a gente está passando pelo vale da sombra da morte, os crisóis da nossa vida vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí a gente fala assim, da onde? Olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. É um beco que não tem saída. Aí o que a gente faz? A gente olha para o alto. E o impossível se torna possível através do Espírito Santo do nosso Deus. Amém. O Espírito Santo virá sobre ti. Foi dito para Maria. A primeira ação mencionada é a vinda do Espírito. Isso nos lembra de Gênesis. Vamos lá para Gênesis 1:2. Amém? Quem consegue ler? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse é o primeiro relato bíblico sobre o Espírito do nosso Deus. Já lá em Gênesis, no começo de tudo, o Espírito Santo de Deus já pairava sobre o mundo, já pairava sobre a terra. Onde o Espírito está, algo novo está prestes a nascer. Aonde
40:35. Amém. Quem gostaria de ler? Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Isso, o poder do Altíssimo envolvia a sua sombra. Então, naquele momento ali, Moisés ele não poderia entrar ali naquele tabernáculo. Isso nos mostra que a presença do Espírito Santo, isso nos mostra que a presença do Espírito é santa. A presença do Espírito Santo é santa. Naquele momento, Moisés ele ficou de fora porque o Espírito estava ali dentro do tabernáculo sagrado do nosso Deus. O que isso quer dizer? O Espírito Santo ele só habita em lugar santo. Irmãos, se eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, se eu quero que o Espírito Santo habite em mim, é necessário renúncia. É necessário viver uma nova vida. É necessário viver uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, o Espírito Santo não vai fazer a boa obra na minha vida se eu não andar conforme os mandamentos do nosso Deus. Se eu não me entregar, se eu não desprender-me de tudo aquilo que me afasta do meu Deus. Poderosa e transformadora tem que ser a nossa transformação. Não é apenas um toque emocional, é o céu invadindo a terra. Não vamos só emocionar porque a gente viu um cântico, um hino, ou porque o pastor veio aqui e falou, fez um sermão lindo, não. Isso chama-se emoção. Quando a gente vê um testemunho, a gente chora às vezes. Nós temos que nos emocionar, mas de coração. Uma vida transformada em Cristo Jesus. Maria se tornou um tabernáculo vivo. E o crente hoje também é chamado de templo do Espírito Santo, como está lá em Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios 9:19. 1 Coríntios 6:19. 1 Coríntios 6:19. 6:19. Primeiro Coríntios 6:19. Pode ler no braço. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Aqui está claro. Aqui diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo habite em mim, é necessário que eu esteja limpa de boca, mente, pensamento, tudo. Que eu ande uma vida contrita no caminho de Deus. O Espírito Santo não vai habitar em mim se eu minto, se eu falo das pessoas, se eu tenho pensamentos obscenos, se eu não gosto do meu irmão, se eu falo mal do meu irmão, se eu ando uma vida pecaminosa, cai fora. Ele não vai habitar em mim. Ele não vai morar. O Espírito Santo só habita em templo limpo. Só habita
e para que o meu Deus, o nosso Deus, habite em nós através do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida gerada no Senhor. Amém. Ser transformada no Senhor, tornando-nos filhos de Deus por doação. Em Romanos, não vamos ler, 8, 15, 16, diz que nós somos filhos de Deus. Olha que privilégio ser chamado de filho do Altíssimo. O que aconteceu fisicamente com Maria, acontece espiritualmente com todos que creem. Todo aquele que crê, todo aquele que confia, vai sentir o sobrenatural acontecer na sua vida. Talvez ainda não aconteceu, porque não é o momento, mas acontece. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que não mente. E se nós, como conhecedores da verdade, como seguidores de Cristo, colocar a nossa vida no altar todos os dias, nós vamos ver o sobrenatural acontecer na nossa vida. Amém. Essa não é a doutrina mística, mas uma realidade espiritual e prática. Não é mentira, não é um faz de conta. O Espírito Santo existe e ele faz milagres. Mas para que ele faça milagre através do nosso Jesus, é necessário entrega. É necessário dizer para o nosso Deus: eis-me aqui, me transforma. Quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. O Espírito vem sobre nós para gerar nova vida. O Espírito Santo não vem para a gente continuar da mesma forma que era. O Espírito Santo vem na nossa vida gerar mudança, gerar conserto, gerar coisas novas na nossa vida. Não adianta conhecer o Cristo e dizer que vive para Cristo e continuar sendo a velha criatura que Cássia um dia foi. Eu costumo dizer, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria, que meu Jesus gostaria que eu fosse. Mas eu tenho certeza que eu não sou mais aquilo que eu era. Eu não sou ainda, irmã, aquilo que eu tenho que ser. Mas eu tenho certeza que eu não sou mais aquilo que eu era. E tem que ser assim. Cada degrau aos pouquinhos, andando com Jesus. Vamos lá para João 3,5. João 3,5. João 3,5, pode me dar, por gentileza. Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente já podia ir embora, né, agora, né? Ai, claro. Do jeito que eu estou, talvez eu não entre no reino dos céus. Eu tenho meu coração, eu não vou ser egoísta. Eu acho que vocês têm o mesmo pensamento que eu. Se Jesus faltasse hoje, eu estou tentando, estou buscando. Mas ainda falta algo em mim. Não falta em vocês, não? Não falta, não? Se Jesus chegasse hoje, vocês estavam preparados completamente para herdar as mansões celestiais? Não. Eu não estou, porque eu me conheço. E não vamos ser egoístas, não vamos ser demagogos. Então, para isso é necessário mudança imediata. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus hoje. O mesmo Espírito que trouxe Jesus ao mundo físico, traz Jesus ao mundo interior do coração humano. O poder do autismo nos cobre com sua presença. Não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Não estamos fazendo essa caminhada sozinha. O Deus que capacitou Maria é o mesmo que capacita seus filhos hoje. Maria não foi deixada sozinha para lidar com o escândalo da sua gravidez. Você também não está só para lidar com sua caminhada cristã. O Espírito
transformada por Ele. Viveu uma vida para Ele, única e exclusivamente para Ele. Então, Maria, ela ensina 3 coisas: disposição para ouvir a palavra. Maria parou para ouvir o anjo. Ela deu ouvidos à voz de Deus. Não há concepção sem semeadura da palavra. A gente tem que semear, tem que ser transformado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo, como está escrito em Romanos 10:17. Outra coisa que Maria nos ensina: a entrega sem reservas. Eu vou me entregar, eu vou colocar o pé no sirene, mesmo que eu não enxergue o chão. Maria, ela fez isso. Ela não pensou que ela era uma jovem que não estava casada, não tinha coabitado. Ela não ficou com medo do escândalo, ficou. Era grávida, jovem, mas ela se entregou. Maria, ela se entregou completamente, mesmo sem entender tudo. Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua. Lucas 1:28. É isso que eu e vocês têm que fazer. Não interessa, irmão, o que vai acontecer. Não interessa, nós temos que desprender de tudo e dizer para Deus: eu sou tua serva, eu sou o seu servo. Aconteça o que acontecer, eu vou estar na tua presença. Essa é a postura que o Espírito busca. Disponibilidade. Você não precisa entender tudo, só precisa se entregar. Eu não preciso entender o que Deus vai fazer comigo na minha vida. Eu não preciso entender o que Ele vai fazer. É o melhor para mim, mesmo que eu não entenda. Último, confiança no impossível. O anjo Gabriel disse: porque para Deus não haverá impossíveis. Ele disse para Maria. Então, confiança é entrega. Entregar completamente. E dizer para o Senhor: eu estou aqui. Haja o que houver, eu sou sua serva. Amém. O Espírito já gera milagres em onde há fé. Eu não sei o que está passando, o que os irmãos estão passando, algumas coisas eu não sei. Eu não sei o que está passando em casa, eu não sei o que está passando no coração, eu não sei o que está passando na mente. Mas hoje vamos resolver entregar ao nosso Deus. Dizer: Senhor, eu não sei se amanhã eu vou acordar. Eu não sei se eu vou ter dinheiro amanhã para comprar mistura. Eu não sei se eu vou ver meus filhos me dar neto. Eu não sei se a doença que eu tenho tem cura. Eu não sei. Eu não sei se a cirurgia que eu vou fazer daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu vou sair daquela vez, daquele centro cirúrgico. Mas eu vou me entregar. Mas entregar hoje. Dizer para Jesus: eu estou aqui. Eu não sei como vai ser, mas eu preciso consagrar minha vida a Ti. Não vamos fazer de conta, vamos ser. Eu não posso, nós não podemos, porque nós não temos força. Mas nós temos um Deus que não mente. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que nos ama antes mesmo da gente ser gerado, da gente sair do ventre da nossa mãe. Nosso Deus já nos amava. Então vamos nos entregar. Você acredita que Cristo pode ser formado em você? Amém. Amém. Quer sua vida pode mudar radicalmente? Amém. Então diga como Maria. Repita comigo. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra e a tua vontade. Amém? Que o nosso Deus possa nos dar força, possa permitir a gente fazer uma entrega por completo para Ele. Mas para isso é necessário a gente querer de verdade e se entregar de verdade. Vamos louvar o nosso Deus?